E a gente também vai falar sobre esse caso triste. Continua no Instituto Médico Legal em Salvador o corpo da jovem de Ribeirão Preto, ou Ribeirão Pretana, de 26 anos, que morreu depois de parte do teto da igreja desabar sobre ela, né? Aquela igreja São Francisco de Assis, conhecida como a Igreja do Ouro. Desabou e simplesmente no Centro Histórico de Salvador. A gente vem falando sobre isso desde ontem, atualizei esse caso também hoje com o Tiago Valentim no Balanço Geral. E olha só, gente, muito triste mesmo. O repórter Rafael Pasquim vem ao vivo com mais informações pra gente. Deixa eu ver o Rafael Pasquim aí, se ele já tem mais detalhes. Ô Pasquim, uma boa tarde para você, aliás, já uma boa noite, né? E aí, me conta aí, você levantou mais informações a respeito desse caso. Que tragédia, né? O pai dela tem vínculo com a cidade, ela estudou aqui também, amigos, foi para São Paulo, fez faculdade, enfim, tinha uma carreira brilhante aí, pelo visto, como publicitária, e foi curtir uma viagem com os amigos, com o namorado e perdeu a vida, né, Pasquim? Boa noite, Pagliani. Boa noite para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Exatamente, uma situação bem difícil, né? Saiu para fazer um passeio, né? Foi conhecer essa igreja, né? Que é um ponto turístico lá em Salvador e acabou, infelizmente, falecendo. Você falou aí da família, né? A família dela é aqui da cidade, né? Ela nasceu em Ribeirão Preto, o pai dela, inclusive, é fiscal fazendário aqui do município. Hoje mesmo, o município aqui de Ribeirão Preto, nas redes sociais oficiais, acabou prestando aí solidariedade à família. Agora, as informações que a gente tem atualizadas, Pagliani, é que a família, neste momento, está em Salvador. A família foi até lá, a capital da Bahia, para fazer o reconhecimento do corpo da Juliana. E aí, depois disso, né, desse reconhecimento, será feito, né, o transporte, o translado desse corpo para o Paraná. Ela vai ser enterrada na cidade de Cambé, que fica aí no interior do Paraná, portanto, o sepultamento nesta cidade. A Juliana Pancone Rigueto, como você disse, tinha 26 anos, 26 anos, Pagliani. Ela estava passeando lá na capital da Bahia com o namorado e também com os amigos. E aí, um dos passeios que estavam programados era uma visita até essa igreja. Com a queda de parte do teto, a Juliana morreu na hora. Os amigos sofreram ferimentos, né, foram levados para unidades de saúde, mas nada com tamanha gravidade. O acidente ocorreu por volta das 2h30 da tarde, nesse templo que fica no Pelourinho, que é outro ponto histórico, né, em Salvador. As imagens mostram os estragos pouco tempo depois do desabamento da igreja. O espaço onde os fiéis ficavam durante as celebrações foi coberto por destroços, principalmente madeira, né, a madeira e também o telhado. Esse templo, essa igreja, né, Pagliani, é considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. A igreja foi fundada no século XVIII e já enfrentava há anos problemas na estrutura. A Júlia fez o ensino médio num colégio particular aqui em Ribeirão Preto, depois foi para São Paulo para fazer faculdade. Ela se formou em publicidade e propaganda na ESPM, que é uma das principais, uma referência, a universidade que é uma referência em cursos na área de comunicação, fez especialização na USP. Ela atualmente atuava como analista de marketing em uma empresa multinacional de alimentos. Como a gente disse, os pais da Júlia moram aqui em Ribeirão Preto, o pai dela trabalha como fiscal fazendário aqui do município, né, da Prefeitura de Ribeirão Preto. Inclusive, mais uma vez reforçando, hoje de manhã nas redes sociais, nos canais de comunicação oficiais da Prefeitura, o prefeito Ricardo Silva, inclusive, lamentou a morte da jovem e decretou luto oficial de 3 dias. O presidente Lula também se manifestou, expressou condolências à família da Júlia, colocou aí o governo federal, né, à disposição das autoridades locais para auxiliar, inclusive, no trabalho de investigação e também de reconstrução dessa igreja, Pagliani. É algo que a gente lamenta bastante, né? Uma jovem, 26 anos, no início aí da vida, com a carreira em ascensão, foi passear e exatamente nesse passeio, nesse momento, acabou
perdendo a vida, Pagliani. Pois é, Pasquim, obrigado pela informação e eu espero que a partir de agora façam ali, né, que infelizmente depois da tragédia, que eles comecem a fiscalizar com mais rigor e mais responsabilidades pontos turísticos, pontos importantes e qualquer outro que as pessoas vão para poder se divertir, ou seja um ponto turístico, seja o que for, né, para ter um pouco mais de critério. Se tiver que interditar, interdita, se tiver que reformar, reforma, mas não faça as pessoas correrem risco dessa maneira, porque é uma tremenda irresponsabilidade você saber que o local pode cair e ninguém fazer absolutamente nada. Até agora eu estou perplexo com isso. Como é que um local como esse, com tanta gente visitando, né, um local histórico que merece cuidados especiais, de repente deixam as pessoas à mercê disso, gente. É impressionante, esse negócio é um descaso, para não falar outra coisa. E quem que vai ser responsável por isso? Fala para mim. E existem outros, e não só lá em Salvador, em qualquer lugar desse Brasil. Então que caiba, né, a essas autoridades fiscalizar esses locais, todos os locais que mereçam esses cuidados. Se tiver que fechar, feche. Se tiver que, pelo menos não fazer com que as pessoas corram esse risco, façam, né? As autoridades principalmente, que trabalhem com muita responsabilidade para restaurar e trazer segurança para todo mundo. Nós temos imagens dos pais da jovem, né, que moram aqui em Ribeirão Preto, dentro do Instituto Médico Legal. A imagem que a gente mostra, infelizmente, de um momento traumático para a família. Os pais entrando no Instituto Médico Legal, onde está o corpo da Júlia. Eles saíram, né, de Ribeirão Preto hoje de manhã para fazer o reconhecimento do corpo da filha na capital baiana. Júlia Rigueto tinha 26 anos, estava passeando na capital baiana com namorado e amigos. Você já imaginou os pais serem acionados para poder ir ao Instituto Médico Legal e fazer um reconhecimento que, infelizmente, é um procedimento que tem que ser feito pela família mesmo, mas assim, é muito triste, é muito duro isso, gente. Não estou criticando não o procedimento, eu estou falando que a morte da menina é que é traumático, né? Parte do teto da igreja que caiu lá, a igreja São Francisco de Assis, conhecida como Igreja do Ouro, desabou. A jovem morreu na hora, os amigos sofreram ferimentos. Uma amiga dela e principal testemunha do acidente prestou depoimento na Polícia Civil. A delegada responsável pelas investigações também falou sobre o caso. Hoje, logo pela manhã, a gente recebeu a informação que a amiga dela tinha recebido alta do hospital. Então fomos lá, pegamos ela, levamos para a delegacia, realizamos a oitiva dela. Ela explicou como foi a dinâmica no local, porque ela estava justamente sentada do lado da Júlia no momento. O que ela contou disso? Ela disse que elas tinham acabado de sentar no banco da igreja, estavam admirando o teto, quando de repente ouviram um barulho muito grande. Como ela estava na ponta da cadeira, ela conseguiu sair correndo e Júlia ficou para trás. Ela também foi soterrada pelos escombros, mas ela caiu de bruços, então a cabeça, enfim, de alguma forma ficou mais protegida. E quando ela saiu de lá, começou a gritar por Júlia e não encontrou, e foi tudo o que aconteceu. Ontem a gente também ouviu o outro amigo delas, era um grupo de 4 pessoas, ele foi ouvido ontem e ele que também reconheceu Júlia ontem também lá na igreja. Todos eles estão indo embora, já conseguiram antecipar a viagem deles. A família de Júlia chegou aqui em Salvador, desde na hora do almoço mais ou menos, foram direto para a Delegacia de Proteção ao Turista, para a Deltur. Foi feita a entrega dos bens de Júlia para eles, celular, cartões, alguns objetos que estavam lá com ela, assim como a mala que estava com os amigos no Airbnb que eles estavam hospedados. A gente agora está aqui no Departamento de Polícia Técnica para ver a questão da liberação do corpo, o translado e tudo mais. Olha, a gente vai esperar o laudo pericial para saber exatamente o que é que aconteceu. Pois é, gente, triste demais, né? O que eu disse a vocês, a gente vai continuar acompanhando toda a movimentação disso. Tristeza demais, né, para os pais, os nossos sentimentos aos amigos. Eu falei isso, repito diversas vezes, porque é uma morte que ninguém está entendendo como acontece dessa maneira, né?